Nós começamos na terça-feira passada. Toda semana vão ser lives semanais, programas semanais. E se você não é inscrito no canal do YouTube, você já se inscreve. Só você digitar lá Maiane Magalhães, já vai aparecer. E aí você se inscreve no nosso canal, porque toda terça-feira, desde a terça passada, nós vamos iniciar um programa de lives, até quando Deus der a direção de fazer, chamados Conversas que Curam. E dentro dessas lives nós vamos abordar coisas que não são abordadas no púlpito, mas que estão dentro da palavra de Deus. A gente vai cavar um tesouro na palavra, porque nós precisamos entender as estações e como o século está se movendo. E como o Deus desse século, Deus com D minúsculo, também está se movendo. E todo o tesouro que a gente precisa está dentro da palavra. Então, dentro da palavra, nós vamos ministrar algo dentro da palavra, dentro da ciência, e para que isso possa ser um efeito de cura naqueles que nos ouvem. Então vai ser uma live chamada Conversas que Curam, e a cada terça-feira eu vou trazer algo de Deus para você. Você vai sentir como se você estivesse num diálogo comigo, conversando comigo ali. E não subestime o poder de uma conversa, o poder que uma conversa tem de curar, o poder que uma conversa tem, melhor do que o Rivotril, melhor do que o diazepam, melhor do que o remédio lá ansiolítico, melhor do que isso. Nós sabemos que aquela conversa ela pode trazer para a sua alma um alívio, ela pode trazer para a sua alma um descanso. Então, toda terça-feira, uma inspiração que Deus me deu, eu estava adiando bastante, procrastinei o máximo que eu pude, mas agora já não dá mais, né? Então vamos obedecer à voz do Senhor e deixar Ele nos usar para abençoar pessoas. Amém, igreja? Então terça-feira, 20 horas, tá? As lives não serão demoradas, então é importante você já ficar a postos às 20 horas, porque com certeza estaremos online e o Senhor Ele vai falar conosco. Marcos capítulo 10, quem achou, diga glória a Deus. Antes da gente iniciar a leitura, uma breve introdução aqui para vocês. Nós estamos estudando sobre a força de Deus. E como essa força se manifesta, através de que ações, através de que comportamentos. Na semana passada nós vimos sobre a força da fidelidade, que eu considero uma força muito eficaz. Porque toda pessoa que é fiel a Deus, ela vai ser forte mesmo em suas fraquezas. Não significa que você nunca terá fraqueza. Não, teremos cansaço, teremos desgaste. Mas a sua fidelidade torna você uma pessoa forte. Amém, igreja? E hoje nós vamos estudar uma força, irmãos, que eu vou me usar como exemplo para você. Eu vou colocar muitas questões minhas como exemplo para você, porque eu acredito que essa é uma das forças que me mantém de pé e viva até hoje. Uma das. Claro que todas essas que estudamos até agora, está disponível no canal do YouTube também, você pode acompanhar. Todas essas que estudamos até agora é como se fosse um bolo. Um bolo não se faz só com farinha de trigo. Precisa da farinha de trigo, precisa... O que mais? Gente, fala vocês, eu não sei, vá. Isso aí, açúcar, leite, água. Não tem leite não? Água. Entendeu? Vai aí, vai. O bolo faz isso. Você mistura tudo, não é assim? Mistura um de lá, outro de cá, ou então mistura tudo, bate no liquidificador, bate na mão, bate na batedeira, bate no que for, mete lá no forno e louva a Deus para não solar. Glória a Deus. Entendeu? Aí sai você, ó, pô. Então, é igual um bolo. Então essa força não é uma única só. Deus vai trabalhar com você em todas. Deus vai trabalhar com você no perdão, Deus vai trabalhar com você na renúncia, Deus vai trabalhar com você na fidelidade, Deus vai trabalhar com você em tudo, inclusive nisso aqui. Então, olha o que Jesus veio fazer, irmão. Jesus veio mudar, alterar o padrão. Ele veio alterar o modelo das coisas. Ele veio apresentar um novo modelo. Ele não veio derrubar o trono de Roma, como muitos achavam que ia ser. Guerrear, né? O general. Ele não veio assim. Ele veio mudar os padrões. Ele veio mudar muita coisa. Assim na terra como é no céu. Então essa oração, irmão, apresenta para mim, para você, uma mudança de modelo. Uma mudança de padrão. Não, é a vontade do Senhor, pastora, que tem que ser feita na terra e no céu. É a vontade dele na terra e no céu, só que
O céu funciona diferente da terra. Para que a terra funcione igual ao céu, ela precisa ser alterada alguns padrões. E um deles é esse aqui. E aí Jesus vem e fala bem assim com os discípulos, ó, versículo 42. Vocês sabem que aqueles... 10:42, amém, igreja? Amém? Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, ou grande, ou maior, entre vocês, deverá ser o quê, pessoal? Bora, gente, deverá ser o quê? Deverá ser o servo. Continua. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo ou servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Diga, esta palavra é para mim. Diante, irmãos, do Deus desse século, que tem trazido ao coração nosso, meu e seu, uma interpretação errada sobre amor próprio. E essa questão de amor próprio está tão em alta, qualquer videozinho, cortezinho, TikTok, essas redes sociais, você sempre vai ver alguém falando de amor próprio, falando de deixar ir, é tóxico, deixa ir, não sei o que, tal. A gente precisa encontrar um equilíbrio nessas conversas. Porque se você só olha para o lado do amor próprio, você esquece da força de servir. Se você somente internaliza, deixa aí então, deixa aí, como se fosse tudo descartável, como se fosse tudo sem importância, você esquece da força de servir. É uma força que vai ficar deficiente na vida de muitas pessoas. Porque a maior grandeza de um homem hoje, de um ser humano hoje, não é as conquistas que ele adquire na vida, é o tanto que ele está disposto a servir. Foi por isso que Jesus disse isso, porque os discípulos, assim como eu e você, nós queremos um reconhecimento, nós queremos uma posição, nós queremos ser exaltados, reconhecidos de alguma maneira. Tem meme por aí direto. Quanto que os exaltados, quanto que os humilhados vai ser exaltados? Já viram essa? Esses memes que tem por aí? Já viram? Adianta a fila aí dos humilhados aí que eu quero ser exaltado também. Ou seja, todo mundo está buscando, eu sei que é uma brincadeira, mas a gente quer isso, igreja. A gente não quer ser humilhado a vida toda, a gente não quer ficar por baixo a vida toda, até porque o Senhor nos colocou o quê? Como? Cabeça. Amém? Tá entendendo até aí? Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio nessas conversas. Essas conversas de amor próprio demais, essas conversas de deixar ir demais, essa conversa de narcisismo demais. A pessoa não sabe nem o que é narcisismo. Ela não sabe nem a definição de... Fulano é narcisista. Como assim narcisista? Tem diagnóstico? Ele passou no psiquiatra? Ele passou no psicólogo? O psicólogo dizer, a síndrome do... Passou? Porque senão você não pode dizer que é. Não, pastor, mas eu vi na internet porque tem certos tipos de atitude e comportamento que diz que a pessoa é narcisista. Sim, qual foi o psicólogo que disse isso para você? Qual foi o profissional que falou isso? Você tem que ter cuidado. Qualquer um lê as coisas na inteligência artificial, o chat GPT, ela já se acha já especialista. E com isso, irmão, nós estamos perdendo o equilíbrio. É necessário ter amor próprio? Sim, prego isso. E você tem que ser uma pessoa completa. Você tem que ser uma pessoa completa, com marido, sem marido, com carro, sem carro, com esposa, sem esposa, com filho, sem filho. Eu vou ser completa quando eu tiver um filho. Não, seja completa sem filho. Seja completo sem dinheiro. Seja completo sem condição nenhuma. Seja completo sem companhia ao seu lado. Porque para que você seja completo, você não precisa de muleta, você só precisa de um, Cristo Jesus. É Ele que completa a gente, diga glória a Deus. Isso é amor próprio. Mas quando Jesus completa a gente, irmãos, aí... Ele introduz em nós, na hora que Ele nos completa, na hora que deixamos a nossa vida no controle do Senhor,
Na hora que entregamos a nossa vida para Ele, Ele coloca, eu vou usar esse termo, mas com muito respeito, Ele coloca um chip na gente. Um chip espiritual. Que chip espiritual é esse? Igualzinho o coração dele. E o coração de Cristo Jesus é um coração de servir. Jesus não foi forte nessa terra porque era o Filho de Deus. Jesus foi forte nessa terra porque ele veio servir. Ele não veio para ser servido. Lá em Filipenses 2, eu não vou abrir agora, mas você depois medita na tua casa. A Bíblia diz que ele esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. Tomando a forma de servo. Necessidade nenhuma ele tinha para isso. Dono de todo o poder, de toda a glória, de toda a autoridade, rei do universo, se fez servo. Para ensinar a mim e a você, seres humanos soberbos. Seres humanos orgulhosos, que querem ser reconhecidos, que quer gratidão das pessoas, que quer a exaltação. Pois é, seres humanos que querem ser grande. Eu quero ser grande, irmão. Não é errado você ser grande. Porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor ainda são o quê? Maiores que os nossos. Então eu quero ser grande. Você quer também? Eu não quero ser mesquinha, irmão. Eu não quero ser medíocre. Eu não quero estar por baixo. Eu quero ser grande. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Mas aí ele diz qual é o caminho para que eu seja grande. Ele diz qual é o caminho para que eu seja maior. Enquanto isso, antes desse ensinamento, os discípulos estavam brigando. Jesus, quem é o maior de todos nós aqui? Qual que é o discípulo que mais tem destaque? Qual que é o discípulo? Pedro, João e Tiago, os irmãozinhos, eles pediram, não tiveram a cara de pau de pedir a Jesus: Senhor, quando estiveres no teu reino, permita-nos sentar, eu à direita, Tiago à esquerda, deixa nós dois do seu lado. É tipo assim, né? Deus, o presidente, João, ministro da economia, Tiago, ministro da educação. Eles queriam a posição de destaque. Aí Jesus olha, imagina o olhar de Jesus assim, cheio de compaixão e misericórdia, dizendo assim: vocês querem sentar do meu lado? Vocês querem tomar desse cálice? Vocês querem ser grande? Então sirva todo mundo. Porque quem quer ser grande tem que aprender a servir. Mas a geração egoísta de hoje, ela só está interessada em ser servida. Se me completa, está comigo. Se não me completa, eu descarto. É igual, até os animais, você vê por aí os animais? Tem um bocado de lei agora, bem severa, inclusive, até mais severa do que com os seres humanos. Mas a pessoa, o animalzinho não serviu mais para o deleite dela. Ela bota o animalzinho num carro, chega em qualquer lugar aí e larga o animalzinho. Porque agora aquele animalzinho está dando trabalho para ela. Aquele animalzinho está exigindo muito dela. Então ela abandona. Porque tudo que exige demais de nós, a gente quer abandonar. Tudo que puxa demais de nós, a gente quer abandonar. Nós perdemos, irmãos, o espírito de servir. Onde é que está o nosso chip do serviço? E aí eu me coloco dentro dessa palavra, por quê? Porque em vários momentos recentes inclusive, o que me motiva a continuar de pé é simplesmente o serviço. Porque eu não conto quantas vezes, recentemente e a longo tempo também, a longo prazo, um tempo passado, porque isso acontece comigo e acontece com você. E se você disser que não acontece com você, irmão, eu me perdoe, mas é uma mentira bem, sabe, bem fuleira. Porque tem dias, irmão, que eu não quero fazer nada para ninguém. Tem dias que eu gostaria de estar no meu mundo, com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com as minhas chateações, tentando resolvê-las, tentando sair daquilo, tentando sair daquele sufoco, tentando sair do que me deixa triste, tentando sair do que me deixa abalado. E tem dias que a gente está assim. Eu não me importo se o A ou B está triste, se A ou B está querendo uma ajuda minha. Esse é meu ego falando, tá? Mas aí o chip do serviço entra em sinal. Igual o seu celular, né? Talvez você tenha 2 chips aí no seu celular. Aí você olha, tá ali aqueles tracinhos, né? Dizendo que tem sinal.
Tem dias que eu não quero que o meu chip do serviço esteja com sinal. Eu quero que ele esteja fora de área. Eu gostaria muito que ele estivesse fora de área. Para quê? Para não atender ninguém. Para não atender ninguém. Para não ajudar ninguém. Porque quem está precisando de ajuda sou eu. Para não estender a mão para ninguém. Porque quem está precisando que alguém estenda a mão sou eu. Aí é nessa hora, irmão, que o chip do serviço, os pauzinhos voltam. O sinal volta. E aí Deus diz, sirva, faça. Só faz. O que é seu, eu cuido. E aí, a obediência, porque se tem uma coisa que eu valorizo, é a obediência a Deus. Querendo ou não, eu obedeço, querendo ou não. Estando bem ou não, eu vou obedecer o meu Senhor. E acabou. Isso é na minha cabeça, irmão, ninguém tira. E aí eu olho para aquele sinalzinho de servir. E aí Deus já coloca alguém na minha frente que precisa de um abraço, que precisa de uma palavra, que precisa que eu estenda a mão, que precisa que eu ajude, mesmo eu precisando ser ajudada, que precisa que eu me dedique. E eu posso dizer a você com 100% de certeza e convicção. Todas as vezes que eu estava mal e que eu servi, o Senhor depositou sobre mim tudo o que eu precisava. Porque não é o que eu construo, irmão, é o que Deus faz na minha vida, na sua vida, quando você serve. É por isso que nós nos tornamos grande. Não é o tanto que a gente quer vantagem do outro, não é o tanto que aquilo vai me trazer lucro. Quantas coisas eu fiz e faço, irmão, que não me traz retorno nenhum. Ao contrário, é muito cansaço, muita fadiga, muita ingratidão, sabe? Muita dor, muito abandono. A maioria das vezes é isso que acontece. Mas deixa eu lhe dizer, todas as vezes que a gente serve, irmão, é uma porção espiritual de graça que desce sobre a sua vida, que até cura você recebe. Eu me lembro, eu era obreira ainda, recém-chegada na obra, passei de voluntária a obreira, eu estava com uma dor de cabeça no dia, mas uma dor de cabeça tão grande, mas eu ia para a igreja mesmo assim. Sabe aquela dor que você tem até dificuldade de abrir os olhos? E aí eu fui servir, fui de obreira. Eu poderia ter pedido ao pastor, pastor, eu gostaria de assistir o culto hoje, que eu estou com a minha cabeça explodindo de dor. Mas eu fui assim mesmo, eu adolescentezinha. E aí eu cheguei na igreja, eu não estava bem legal, vou ser honesto, sincero, o sorriso estava meio sem graça, não estava aquele sorriso abertão de sempre. Mas mesmo assim eu sorri, mesmo assim eu atendi as pessoas, né, na entrada e tudo mais, servi com amor, fui com amor, não fui com má vontade não, fui com amor. Aí no final da reunião, pensa, eu adolescente, irmão, tinha outras pessoas, não tinha muitas, mas tinham outras, um pouco mais maduras do que eu fazendo a obra. Veio uma irmã até mim, me pedindo oração. Primeiro, que quando a pessoa vê um adolescente de obreiro, ela já não confia muito. É ou não é verdade? O que esse adolescente tem para me dar? O que ele pode fazer na minha vida? Até pouco tempo, irmão, eu sofria desse tipo de dúvida. Entendeu? Que a pessoa olha assim, o que ela tem para dar? É jovem, sei o quê. Aí ela vai colocando vários obstáculos. E aí eu olhei assim, e ela veio pedir ajuda. Ô, obreira, ora por mim. Aí eu disse, claro, minha irmã, eu oro. Quem estava precisando de oração era eu. Claro, minha irmã, eu oro. Você queria oração pelo quê? Eu estou com uma dor de cabeça que quase que eu não vinha para a igreja. Eu falei, Deus, só pode estar de brincadeira comigo, né? Eu também estava com a dor de cabeça que quase eu não vinha para a igreja. O senhor bota uma irmã na minha frente com o mesmo problema. Aí eu só olhando para ela, ela conversando, ela contou o motivo da dor de cabeça. E aí eu olhando para ela e conversando com Deus aqui na minha mente. O senhor tá brincando, o senhor tem um senso de humor enorme. É piada, né? E aí tá, falei, não, irmão, eu vou orar. Olha a autoridade da menina. Eu vou orar e o Senhor vai te curar agora. Amém, irmã. Amém, minha irmã. Amém. Meti a mão na cabeça dela. Fiz uma oração, meu irmão. Que oração forte. Em nome de Jesus, dor de cabeça, saia agora. Abre os olhos, minha irmã. Ela respirou fundo. Sua cabeça ainda está doendo? Ela, não. Ai, obrigado, graças a Deus. Me deu um abraço, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei tão feliz pela felicidade dela que eu esqueci da minha dor.
Quando eu cheguei em casa, eu estava totalmente sem dor de cabeça. Porque quando eu sirvo, existe uma alegria, e isso é cientificamente comprovado, viu? Isso não é só Bíblia, não. Aliás, a ciência bebeu da Bíblia. Isso é cientificamente comprovado. Toda pessoa que serve, ela é mais feliz. Toda pessoa que serve, os hormônios da felicidade, as endorfinas, dopamina, qual é o outro, meu Deus, serotonina, sabe, do bem-estar, do humor. Isso aí é ativado quando você serve. Faça o bem para alguém e veja essa pessoa feliz para ver se você também não fica. É ou não é verdade? Quem já teve essa experiência aqui? De você servir alguém, você cheio de problema, atolado de dificuldade, cheio de situação para resolver. Você deixou o seu umbigo de lado, deixou o seu problema de lado e foi servir. Aquela pessoa ficou alegre. Ai meu Deus, você foi um anjo do Senhor na minha vida. Deus te abençoe. Como é bom ouvir isso de alguém, irmão, que você serviu. Como é bom ouvir isso de alguém, porque aquela pessoa está soltando um Deus te abençoe, não é de qualquer jeito, ela está soltando um Deus te abençoe, vinda de uma alma que estava precisando e foi atendida. Então aquela frase, ela sai carregada de energia espiritual, e quando ela entra na sua vida, o Deus te abençoe faz efeito. Não fica só aquele negócio, Deus te abençoe porque eu sou crente. Então eu sou crente, não falo mais Ave Maria, então agora eu falo Deus te abençoe. Não, não é por isso. Veio da alma. Ai meu Deus, que o Senhor te abençoe. Eu amo quando alguém fala isso para mim. Eu amo. Porque eu sei que está vindo da alma, do coração e me abençoa. Então tem dinheiro que paga isso, irmão? Não tem. Tem vantagem que paga isso? Não tem. Um remédio para suas emoções, para sua alma, para sua mente é o tanto que você serve. Mas o diabo está fazendo a gente se fechar no nosso mundinho. O jovem de hoje aí, os pais, corrija seus filhos, gente. Para de ficar deixando seu filho o tempo todo com o celular na cara. Seu filho não sabe nem conversar. Quando seu filho solta o celular, não sabe nem conversar. Normalmente dá um bom dia para a pessoa. Você já viu como é que está esse adolescente hoje? Ó, irmão, você vai no shopping ou no restaurante em algum lugar, se tiver um grupo de adolescentes, os adolescentes não sabem conversar mais. Eles ficam sentados, um mandando mensagem para o outro no celular, irmão. Eles não sabem olhar nos olhos e conversar e ter um diálogo. Não, mas na rede social ele sabe, mas no WhatsApp sabe, mas na internet sabe. Então ela prefere, irmão, muito mais se comunicar com um aparelho do que com pessoas, seres humanos. Por quê? Porque o diabo está individualizando todo mundo. Ela prefere se comunicar mais com o aparelho, irmão, do que com a própria mãe. Ela prefere se comunicar com o aparelho do que com o pai. Do que conversar com alguém, do que almoçar sem o celular do lado. Do que almoçar. Perceba, bota o celular aqui, ó, todo lugar da casa que vai está com o celular na mão. Já observou isso ou não? Todo lugar da casa que vai está com o celular na mão. Todo lugar que vai. Que geração é essa, irmão? E essa geração não sabe servir. Ela se sente explorada quando serve. Ela se sente lesada quando serve. Prova disso a gente vê na igreja. Poucas pessoas, irmão, servindo. Quantos talentos você tem? Quantas coisas você pode e sabe fazer e não faz? Ah, que eu não tenho tempo. Mentira. Quando você quer uma coisa, você arruma tempo. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai arrumar tempo, irmão. Deus não quer você 24 horas servindo, não, mas Ele quer que você sirva em algum momento. Ele quer que você dedique o seu dom, o seu talento, sem esperar reconhecer nada. Sem esperar retorno nenhum, sem esperar ninguém te aplaudir ou ninguém te agradecer. Não, Ele quer que você sirva por servir. Ele quer que você sirva por amar. Ele quer que você sirva porque o coração dele é assim. E quantas coisas você podia fazer para a igreja e não faz? E sabe o que é interessante, irmão? As mesmas pessoas que poderiam fazer muito para Deus dentro da casa dele, não fazem e reclamam. Depois ela reclama, na igreja não tem isso, na igreja não tem aquilo, a igreja está assim, está assado. Você viu como é que estava a parede da igreja? Vem limpar a parede da igreja, então. Você viu como é que estava a cadeira da igreja? Misericórdia. E quando foi que você veio limpar a cadeira da igreja para reclamar dela? Quando foi que você veio limpar o banheiro da igreja para reclamar do banheiro da igreja?
Quando foi que você veio arrumar a escolinha, dar um material para a escolinha, para as crianças fazer uma atividade, um lápis de cor, alguma coisa, para reclamar que seu filho não tem papel, não tem lápis na escolinha? Quando foi que você deu? Porque quando a gente reclama de uma coisa, irmão, a gente tem que estar com a munição assim, ó, engatilhada. Sabe por que eu não reclamo? Porque eu quero servir, eu quero fazer. Não tem quem faça, eu vou e faço. Eu não reclamo da minha igreja, irmão, eu faço. Quando eu cheguei aqui, eu tinha muita coisa para reclamar. Tinha um teto quase caindo, tinha um chão que já estava precisando já de uma calibragem. Eu reclamei para você? Não, a gente fez o trabalho e fez. E juntou e fez, executou. Porque servir é isso. Servir tira a reclamação e passa para ação. Servir tira a gente dessa posição de murmuradores para servidores. E aí, quando eu sirvo, irmão, já foi. Quando eu sirvo, não é a minha igreja que é abençoada, não é minha família só que é abençoada, não. Não é a pessoa que eu estou servindo que é abençoada, não. Sou eu. A pessoa mais abençoada com o serviço sou eu. E foi esse padrão que Jesus veio colocar na terra. Porque o padrão da terra é assim, ó, o governante. Pense aí se os deputados, vereadores, prefeito, presidente tivessem esse pensamento de servir o povo. Aí eu pergunto, o Brasil estava melhor ou não estava? Só que eles não entraram nesse padrão ainda. Então o padrão deles é o quê? Eu vou tirar vantagem de você. Ei, aposentado, eu vou comer um pouquinho da sua aposentadoria, viu? 20 continho todo mês, 10 continho todo mês, para vir pro meu bolsinho. Aí ele come. Fora outras coisas que a gente vê por aí, várias atrocidades que a gente vê por aí, irmãos. Várias coisas. Não vou nem citar. Mas se tivesse a mente de servir, muitos brasileiros não estavam na linha da miséria total, da pobreza total. Não eram analfabetos, não eram pessoas que não tinham nem um saneamento básico. Hoje você chega na sua casa, você tem um vaso. Você sabe que tem gente que chega na casa e não tem nem onde fazer o número 2, nem o número 3, nem o número 4? Se o pau quebrar para ela, ela tem que cavar um buraco e ó, chepo. É isso que acontece. Mas se a gente tivesse pessoas que servissem, a situação era muito melhor. Agora leva isso para dentro da tua casa. Leva isso para dentro da tua igreja, se você servisse mais. Será que muitas coisas não iam mudar? Eu me sinto forte quando eu sirvo, irmãos. E nem sempre eu sirvo por vontade. Eu não sirvo por vontade toda vez. Às vezes é. Às vezes eu estou com a vontade danada de servir. Às vezes não. Eu não sirvo porque eu estou com muita disposição para servir. Eu não sirvo porque eu sou... Não. Eu sirvo porque eu obedeço. E porque eu sei o quanto isso volta para mim, o quanto isso me abençoa, nada paga a sensação de dever cumprido, igreja. Abra sua Bíblia em Mateus. Olha o que ele fala em Mateus. Repetindo. Mateus 23. Você está pegando aí o que Deus está falando contigo? Irmãos, a igreja hoje, de modo geral, está tão precária em servir que nem o evangelismo quer participar. Ah, que o culto termina tarde. Eu tenho que fazer minha comida. Uma vez que você fica para evangelizar, você está reclamando do culto tarde? Você está reclamando que o culto demora 2 horas, 2h10, mais ou menos, 2h10? É a mesma pessoa que quer ir para o céu cultuar o dia todo, 24 horas? Porque se eu não aguento 2 horas, eu vou aguentar eternamente? Não estou preparado. Se eu reclamo 2 horas, eu vou conseguir eternamente fazer esse culto? Não vou. Você vê que algumas coisas têm que mudar? Na década ali, irmão, dos anos 2000, que é o que eu entendo, né? Dos anos 2000 para cá, o culto durava 3 horas, ninguém reclamava. Às vezes saía meio-dia, 1 hora e todo mundo louvando a Deus. É claro que eu não vou fazer um culto extensivo assim, porque eu sei que Deus ele pode operar de várias maneiras. Amém, igreja? Eu estou falando como a igreja mudou. Como a visão das pessoas mudaram com relação a culto, com relação a servir. Como a visão das pessoas mudaram. Mateus 23, quem achou aí? Verso 11. O maior entre vocês deverá ser o quê? Servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo humilhar deverá ser o quê? Exaltado. Percebeu? Pegou aqui o mistério? Por qual caminho, pastora, a exaltação vem? Servir. É o caminho do serviço.
Não é você orando bastante, jejuando bastante, isso também é servir. Mas você está servindo a si mesmo. Quando a gente serve, renunciando a nós mesmos, esvaziando de nós mesmos, e a gente serve, aí o caminho da exaltação acontece. Sirva, irmão, simplesmente sirva. Ah, mas é que os irmãos da igreja, né, pastor, é assim, assim, assado. Só que a Bíblia não colocou essa ressalva na palavra. Não está essa ressalva aqui. Só sirva se os irmãos da igreja for bonzinho e atender o que você fala. Não. Tem irmão da igreja que não tem a mesma opinião que você. E isso não me impede de continuar servindo. Amém, igreja? Eu não sirvo as pessoas que concordam comigo somente. Eu não sirvo. Eu lembro uma vez, irmão, o pessoal vai até lembrar aí, a gente ajudou uma pessoa, uma família. E essa família passou um sério momento assim de enfermidade, a esposa só. E foi terrível, assim, foi um momento muito difícil, quase que ele morre. E a gente servindo mesmo, a gente servia, abrimos a porta da nossa casa, a gente servia. Meu carro foi ambulância na época. Virava ambulância, virou Uber, foi tanta coisa, porque a gente tinha que estender a mão para os nossos irmãos. E servimos com amor. Cansada que eu estava, porque era para cima e para baixo várias vezes, bem longe. Às vezes saía do culto, era longe para ir. E enfim. E a gente estava ali, servindo. Sabe o que essa família fez conosco? Assim que eles ficaram bonzinho, legal, caíram fora. Sem nem olhar para trás. Aí eu pergunto a você, dá raiva ou não dá? Bora, gente, fala! Dá, irmão, fiquei com raiva, não vou mentir. Gastei meu tempo, gastei meu dinheiro, gastei tudo. Fiquei chateada. Mas depois eu respirei e falei bem assim, Jesus, obrigado. Porque cada semente de serviço que plantamos, a nossa horta espiritual que vai colher. Dá glória a Deus aí, igreja. Nada é em vão no Senhor, irmão. Tudo que você faz vai retornar para você. Então sirva na tua igreja, irmãos. O tanto de trabalhadores que nós precisamos para a seara. Ah, mas é muita responsabilidade, irmão. Você já tem responsabilidades. Deus não chama preguiçosos. Deus não chama uma pessoa sem que fazer, não. Ele chama quem trabalha para dar mais trabalho ainda. E através daquele trabalho, da obra do Senhor, você fica refrigerado. O que você pode fazer para Deus que você não está fazendo? O que você pode fazer para o seu próximo que você não está fazendo? Está na hora da gente sacudir, irmão. Parar de estar exaltando os nossos problemas, lambendo as nossas feridas e começar a desviar o foco. Porque servir é isso, servir você desfoca dos seus problemas, das suas dificuldades. Quando você serve, você tira o foco daquilo que te aprisiona, daquilo que te dá medo. Você serve tirando o foco das suas adversidades e aquilo que você planta, o Senhor está trabalhando por você. Isso é servir. Para finalizar, abra em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4. Vamos parar, irmão, de sermos murmuradores das nossas próprias vidas. Ah, porque tal coisa não acontece na minha vida, tal coisa não acontece para mim. Você já serviu nessa área? Você serviu nessa área para acontecer na sua vida também? Sirva, simplesmente sirva. Aleluia. Uma vez uma colega falou isso para mim, né? Eu estava na época que a gente produzia muito, né? Muito conteúdo na internet, muita live, muita coisa, e era super cansativo para mim. Na verdade é cansativo, né? Você fazer live, tem que preparar, não é só ligar uma câmera. Você liga, mas você se preparou, você orou, você apresentou a Deus. Eu peço a Deus que as pessoas certas assistam, que elas estejam ali. E uma vez ela disse assim para mim: "Ai, você é besta. Você é besta, você fica se desgastando. Olha quantas pessoas assistem, olha quantas pessoas entram na live." Eu falei: "Bom, pode entrar 1, 2, 5. Eu estou servindo. Essas 5 pessoas são tão importantes para Deus como eu sou." Amém, igreja? E se só tivesse 5 pessoas no mundo, Jesus ia morrer por elas? E eu não ia? Só 5 pessoas tivesse. Ele ia morrer. Então por que eu não posso servir essas pessoas?
Por que eu não posso servir os pequeninos do Senhor? Eu sou o quê? Eu sou alguma coisa? Eu sou melhor do que Deus? Não. O meu mestre se enrolou com uma toalha, se abaixou e serviu. O meu mestre lavou os pés de um traidor. O meu mestre, não sei o seu, mas o meu, lavou os pés de um traidor. Sabe o que ele está ensinando para mim? Lave também. Se te trair, continue lavando. Se fizer coisa contra você, continue servindo. Porque a sua recompensa vem de mim, não vem das pessoas que você ajudou. Ela vem do Senhor. Amém, igreja? Versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu, sua habilidade, o que quer que você possa fazer, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, ou a multiforme graça de Deus. O que significa? Toda vez que você serve, a graça de Deus é liberada sobre a tua vida. Quem tomar posse é a igreja.